declarar aberta a audiência pública com o tema Projeto de Lei Complementar número 20 de 2009, que versa sobre a poluição visual em nossa capital. A gente vai ter muita formalidade, eu queria que a gente tivesse aqui um ambiente mais de expressar mesmo a discussão, sobre esse projeto da nossa iniciativa, que nós já estamos, assim, desde 2009 com ele aqui, e ele já passou por 3 votações, né? E aqui a gente tem um total de 4 votações, 2 em comissões, 2 em plenário. Ele já passou na CCJ, que apreciou a sua constitucionalidade, ele já passou na votação em primeira votação em plenário, depois ele passou uma votação na comissão temática, que é a comissão de meio ambiente, e, por último, né, agora nós teríamos a última votação. Ele chegou a entrar, na verdade, em regime de votação. Nós articulamos um pedido de vista, exatamente para que a gente pudesse ter um prazo, antes de aprovar o projeto, a gente pudesse discutir. Primeiro, o seguinte, no ano passado, nós aprovamos uma lei aqui em Goiânia, e essa lei ela teve o mesmo sentido, que foi a de combater a poluição visual. Então, só que nós tratamos mais especificamente sobre a questão dos outdoors e sobre a questão dos muros, né? Ela atinge mais isso. Então, ela na verdade, trata sobre... Vou chamar o Alberto também aqui. Alberto, que é o presidente da Comissão de Uso Solo da Sendus, antiga CEPLAN. E nós, então, esse projeto, ele trouxe, assim, benefícios interessantes. Nós fizemos uma alteração, por exemplo, que foi desde o nível da multa, que era de R$200, R$300, se você quer registrar a presença aqui do Vicente, né, que é fiscal da AMA, e ela ampliou essa questão da multa. Nós discutimos muito com a AMA foi muito importante registrar aqui o vereador do PV, Paulo Magalhães. Vereador, tem assento aqui. E, então, nós buscamos, né, essa questão, por exemplo, dos muros. O muro, hoje, ele pode ser pintado apenas para atividade comercial no local, que antes, o que estava acontecendo? Uma coisa tão absurda. Eu lembro de um dado que o pessoal da AMA passou para a gente, que uma festa que teve em Umas, eles pintaram 400 muros em Goiânia, anunciando a festa em Umas. Então, uma coisa absurda, a gente não como. Então, hoje, isso é proibido. Hoje, pintar o muro, você pode pintar o muro com a atividade comercial do local. Então, se você tem uma padaria, você pode pintar o muro, dizendo da padaria, mas não pode pintar o muro fazendo anúncio de outras atividades. Então, isso foi uma outra questão também que a gente acredita que vai ter impacto, a redução, a lei, a estimativa que a própria AMA faz é de ter com a aplicação total da lei, ter uma redução de talvez de 25% a 30% de outdoor em Goiânia, né? Isso foi nos colocado na época. Então, assim, nós fizemos toda uma lei, mas teve um problema que a gente ainda tem em Goiânia. Quando a gente analisou, por exemplo, o centro de Goiânia, já por uma portaria da AMA, já há algum tempo ali no centro não tem outdoor. Mas a gente notava que, mesmo não tendo outdoor, continua um problema grande, porque ali a poluição visual é muito intensa. E a gente sabe, né, que a questão, quando a regra é uma regra que todo mundo pode fazer da forma que quiser fazer, né, do tamanho que quiser fazer, o empresário também, né, ele fica numa situação que, se ele não fizer grande, o outro faz, e ele fica numa situação difícil. Então, acaba que o meu concorrente fez uma grande placa, eu tenho que fazer grande também, porque senão eu vou perder terreno para ele. E eu acredito que essa foi a grande felicidade que, na verdade, na época, o prefeito Kassab, em São Paulo, teve ao enfrentar esse problema. Porque, quando disciplinou, né, disciplinou a situação, quando convidar aqui o vereador Zander, também para compor aqui a nossa mesa aqui. Uma mesa. Então, eu acho que ele foi muito feliz, né, o
feito porque, na verdade, isso não trouxe prejuízo efetivo para a concorrência, na medida que a regra valia para todo mundo. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante, foi um exemplo para o país. E aqui em Goiânia, eu digo, a gente não tem a humildade de dizer que nós não criamos, nós copiamos uma iniciativa, né, porque a gente não pode falar que também não precisamos reinventar a roda, aquilo que foi uma coisa positiva, a gente tem que adotar para o nosso município mesmo, né? Então, a intenção, quando nós adotamos esse projeto, foi esse, né, de, na verdade, enfrentar a situação. Eu tenho uma prática, né, quando assim, a gente discute um projeto, para mim o projeto é proposta. Eu, quando fui relator do plano diretor, nós fizemos mais de 40 audiências públicas, aqui o Alberto sabe disso, e a gente fez muitas alterações durante o processo, né, Alberto? Muitas alterações, né? Fruto do processo de discussão. Porque eu acho que a discussão honesta, sincera, vereador Paulo Magalhães, eu não posso chegar com um projeto meu e achar que ele está pronto e acabado. Então, se eu coloco ele para discussão, eu tenho que ouvir, inclusive, as partes interessadas, para a verdade, se ele é, na verdade, um projeto que condiz com a realidade. A gente tem que saber ter essa perspicácia. Projeto é uma proposta, projeto não é lei, é uma proposta de lei. E se é uma proposta, e a gente quer discutir, quando a gente faz uma audiência pública, não é discutir da boca para fora, é discutir realmente com a tranquilidade, a transparência e a disposição de ouvir, né, todo mundo que está envolvido. Então, eu, de cara, por exemplo... Ligar esse trem, pelo amor de Deus? Um barulho não dá nem para nós ouvir. De cara, o pessoal, por exemplo, da AMA, eu já tive uma reunião preliminar, lá na AMA o pessoal já até me colocou que é um prazo que gostaria de discutir, na verdade, quem tem sugestões para fazer, e para mim isso é ótimo, entendeu? Tu tem que fazer um negócio. Eu preferia, quando a gente discutiu o plano diretor aqui, nós ficamos, Alberto, quase 6 meses discutindo, mas eu acho que nós conseguimos produzir um plano diretor muito melhor do que se a gente tivesse aprovado sem discutir, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, eu penso, né, que, se for preciso a gente segurar o projeto 1 mês, 2 meses, a gente fazer um processo de discussão, vamos fazer, não há esse problema, né? A Câmara não está aqui para tratorar ninguém, nós queremos ouvir a Universidade Federal, ouvir a AMA, ouvir o Conselho Regional de Arquitetura, né? Ouvir pessoas que têm interesse, o comércio, o CDL, a CIEG, né? Que possam, né? Que, aliás, é a parte interessada, que vai afetar na vida deles. Então, nós queremos fazer essa discussão. O projeto, ele traz, na verdade, uma mudança drástica, uma mudança bem expressiva, não estamos falando, né? Por isso que a gente até, quando fez a proposta, a gente fez uma proposta que no centro de Goiânia fosse em 1 ano, né, essa mudança, o prazo, porque ali tem um aspecto um pouco mais emergencial, que eu diria, e eu acho que mais assim, é uma demanda histórica que nós temos, que é, na verdade, o fato do acervo que nós temos do centro, que é a questão do patrimônio da Art Deco, e que está coberto. Eu tive um cuidado, até andando com... A gente discutindo esse projeto meu, no final do ano passado, eu tive com a Agenor Mariano, o vice-prefeito, e até com o empresário, que é o Carlos Luciano, que é proprietário do Novo Mundo. E eu já sabia que o Carlos Luciano interessava muito por esse negócio, da recuperação do centro, e a gente andando, olhando, tanta coisa bonita que tem ali que está coberto pelas placas, né? Coisa assim, que é um verdadeiro patrimônio que está escondido, né? Então, eu acho, ali é mais urgente, a gente colocou esse prazo de 1 ano, e dando, no projeto está o prazo de 2 anos para o restante, exatamente para diluir. Às vezes, um comerciante acabou de fazer uma placa, então, olha, então você vai ter o prazo de 2 anos para diluir, né, o investimento até que ele fez, para não falar, olha, isso é uma coisa radical. Porque o importante é a gente chegar lá na frente e dizer o seguinte, olha, nós precisamos resolver um problema que foi acumulado historicamente no mesmo dia, mas nós podemos chegar e falar assim, ó, daqui a 3 anos, Goiânia vai ter outra cara. Goiânia vai ter outro aspecto, né? Vai ter outra forma de lidar com esse problema. Então, eu acho que isso, e tudo isso, para mim, está em discussão. Quero deixar bem claro para vocês, e isso quem está falando é o autor, eu tenho certeza que eu falo em nome dos vereadores, tenho certeza que os vereadores assim também compreendem, né, que nós estamos fazendo uma discussão aqui aberta, que as pessoas possam divergir, fazer sugestões, possam acrescentar. Essa é a intenção, certo? Então, eu queria primeiro agradecer, dar esse pontapé inicial sobre essa discussão do projeto, né?
e dizer que hoje a gente seja um momento. Se for preciso construir outros momentos, a gente vai construir outros momentos, para que a gente tenha certeza, de, na hora que aprovar esse projeto, seja uma coisa madura, que o prefeito tenha tranquilidade de aprovar, porque ele sabe que já foi aparado aresta, já foi discutido, já foi, na verdade, consolidado. Então, essa é a expectativa que a gente tem. Eu queria, antes de passar a palavra para os demais aqui, passar a palavra para o vereador Paulo Magalhães, logo depois para o vereador Zander, depois a gente possa ouvir aqui os representantes das várias entidades e secretarias. A palavra ao vereador Paulo Magalhães. Agradeço a oportunidade, o vereador Elias está aí preocupado, realmente é uma preocupação de todos nós. Essa reunião aqui, você convidou os secretários para vir? Sim. Quais são os secretários? Não, mandaram representante, né? A secretaria, a AMA mandou representante, a secretaria do ECEPLAN, hoje é Sendus, né? Mandou representante, e a secretaria também da Indústria e Comércio mandou representante também. O que eu queria falar para o vereador, que as nossas audiências, nossa reunião não está sendo prestigiada, e às vezes desrespeitada pelos titulares da pasta. O secretário tem por obrigação de vir e trazer um assessor técnico para discutir. Esse lá da SEDEM é o único que não vai em audiência nenhuma. Chegou até a mentir na audiência. Desculpa. Na audiência passada, mentiu que tinha viajado com o prefeito e não viajou. Isso tudo eu estou levantando. Eu gostaria até que vou, essa semana, apresentar um requerimento convocando esse secretário para vir explicar. Ele está parecendo o Nardino. O Nardino, eu fui ontem na audiência dele e fiz questão de falar para ele. 3 vezes eu convidei o senhor não participou de nenhum, mas eu vim cá. Eu acho que o secretário que assume o cargo, ele tem a obrigação de comparecer na Câmara quando é convidado. Não tem justificativa. Todo dia esse moço não tem tempo para vir aqui à Câmara. Então, eu quero ficar com você, Elias, naquilo que for para discutir em favor da comunidade, em favor do visual da cidade, você pode contar com o meu apoio. Mas quero que o secretário esteja presente e também as entidades. As entidades sejam convocadas para que nós possamos fazer justiça, não cometer injustiça com nenhuma parte. Estou vendo ali a discussão da T63, chega, mete o trator, tira e acabou assim. Eu acho que não. A sociedade tem que ter direito de discutir. Tem cidadão que compra um lote ali por quantos milhões para fazer um evento, uma senhora empresa, para depois a prefeitura vem e acaba com aquele comércio. Então, eu acho que você está certo. Nós temos que fazer essas audiências, temos que discutir com a sociedade, mais que as pessoas responsáveis pelo órgão tenham que estar presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Paulo Magalhães. Vereador Zander. Bom dia a todos, né, e a todas. Eu acho que o vereador Paulo Magalhães está correto. Ontem mesmo eu participei de uma discussão no programa do Paulo Bering sobre a Avenida T63, e foram convidados os agentes públicos da prefeitura, mas quando o assunto é polêmico, geralmente a prefeitura não tem atendido de forma correta. Mas eu acho também, vereador Paulo, que o mais importante que tem, as nossas audiências públicas vão surtir resultados, sim, porque quem define a lei são os vereadores, e os vereadores estão sempre presentes, né, sempre discutindo e discutindo com a sociedade. Tem tido, todas as audiências públicas que a gente tem aqui, tem tido, a sociedade tem participado, né, tanto o segmento organizado quanto o civil tem participado de forma expressiva. E eu fiz questão de passar aqui, vereador Elias, porque eu tenho até uma reunião agora lá na MOB, mudou de nome, né? Agora é CEMOB. CEMOB. Eu não sei o nome de quase nenhum órgão da prefeitura. Muda de nome demais. Cada prefeito que chega muda o nome e a gente acaba ficando perdido. Mas eu tenho uma reunião lá às 10h30, mas fiz questão de passar aqui, porque eu acho um tema muito interessante, um tema de desenvolvimento também da cidade, né? Você anda no centro da cidade, aonde foi executado, em São Paulo, teve uma chiadeira danada quando se executou esse projeto, mas você vê que deu uma limpada, a cara da cidade mudou, né? E eu acho que o Elias foi muito feliz quando ele disse que o projeto não precisa atropelar, né? Nós podemos discutir e adequar, né? Eu esses dias também estava andando ali, vendo o prédio do Jornal Popular, todo pichado, né? Não diz respeito ao que Vossa Excelência está propondo aqui, mas serve também de parâmetro, né? Nós temos um centro histórico bonito, né? E que escondido,
Se você for hoje, todos esses prédios históricos aqui da cidade estão escondidos por placas de telefônicas, né? Então, a gente vê casos de cidades que tiveram essa ação e que, num curto espaço de tempo, deu para se fazer o merchandising dessas empresas sem prejudicar as vias, os prédios históricos da nossa cidade. Então, eu tenho uma facilidade muito grande, viu, Elias, de apoiar aquilo que eu conheço você desde quando fui diretor aqui, e eu tenho uma facilidade muito grande de apoiar os projetos propostos pelo vereador Elias Vaz, porque são projetos inteligentes, projetos que verdadeiramente eles vão de interesse ao que a comunidade, tanto a comunidade civil quanto a organizada, espera de um vereador aqui na nossa capital. Então, eu fiz questão de passar aqui para deixar o meu apoio restrito. Vou conhecer, não conheço todo o CAPES do projeto, vou conhecer, vou estar discutindo com Elias aquilo que a gente achar que pode ser aí emendado, pode ser feito alguma alteração, mas já quero, de antemão, deixar aqui o meu apoio e do bloco, né, que nós somos líder dele aí com 5 vereadores, que esse projeto do vereador Elias vai ter o nosso apoio total e restrito, viu, vereador? Obrigado. Muito obrigado ao vereador Zander. Queria também registrar aqui a presença das estudantes Diana Benites, Jasmin Roque e Sara Hops, não é isso? Tá. Muito obrigado pela presença. São estudantes de geografia dos Estados Unidos, né? São estudantes dos Estados Unidos que estão fazendo intercâmbio aqui. O vereador Zander está dizendo que é geógrafo também. Então, o vereador Felisberto também, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente, que passar também é geógrafo também. Bom, então eu queria aqui passar a palavra para os demais membros, e eu queria deixar aberto, quem quiser falar, a ordem aqui. Quer falar primeiro? Bom dia, vereador Elias Vaz, vereadores Zander e Paulo Magalhães. Eu tive a oportunidade de trocar também algumas ideias iniciais com o representante do CDL. Bom dia para o Bailone, meu colega de trabalho lá, e para os demais colegas da Prefeitura, da AMA. Bom dia, Ednardo do CAL, perdão, e bom dia a todos, senhores e senhoras que estão aqui conosco. Eu queria, como todos já louvaram, eu vou louvar também. A iniciativa é das mais oportunas, realmente a cidade está sendo invadida por esse excesso de competição na publicidade, fachadas, etc., e essa é uma propositura das mais adequadas. Eu queria, o vereador Paulo Magalhães falou da ausência dos secretários, e eu queria justificar a ausência do nosso secretário. O doutor Nelcivone participa lá na Sendus, substituta da CEPLAN. Eu sempre explico isso para o público em geral, e até mesmo para vereadores, porque essa troca de nomes, eu, por exemplo, não soube dizer ali para a reportagem há pouco qual é o nome da secretaria responsável pela fiscalização. Talvez o Bailone daqui a pouco possa me... Então, eu tive que falar assim, a secretaria responsável pela fiscalização. Mas isso, evidentemente... Pois não, vereador. Porque o nosso amigo é Joaquim? Sérgio. Da CEPLAN? Da CEPLAN, ex-CEPLAN, atual Sendus. O que Secretaria acontece é o seguinte: de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Fizeram uma salada tão grande nesse negócio de fiscalização. Se cada secretaria tem a sua fiscalização, cada fiscalização tem um conhecimento da sua secretaria. Aí, de repente, uniu todas as secretarias numa só, e o cidadão que não tem conhecimento da sua área vai querer fiscalizar em cima da sua área. Então, quer dizer, a sua secretaria está bem representada, porque eu, como técnico, conheço a sua competência, mas tem nova secretaria que não tem pessoa à altura de falar em nome do secretário. Então, eu gostaria que o secretário, quando for convocado pela Câmara, compareça pelo menos uma vez. Agora, 1, 2, 3, aí fica demais, né, companheiro? Eu agradeço a oportunidade. Como eu dizia, o secretário Dr. Nelcivone, ele participa lá dentro da Sendus até de pequenas reuniões e faz questão de participar dela. Ele, nesse momento, está na cidade de São Paulo
participando de um encontro de cidades sustentáveis, ao qual ele foi convocado representando o prefeito e para discutir esse assunto. Então, ele está impossibilitado de estar aqui por essa razão, mas pediu que eu e o Bailone comparecêssemos para dar as explicações, cada um na sua área de competência, evidentemente. Eu queria ainda, dirigindo-me ao vereador Elias Vaz, a respeito do assunto que foi lembrado na audiência de ontem, sobre aquela figura que foi apresentada. Eu sei que a sua participação lá na comissão de discussão do plano diretor foi das mais ativas. O senhor estava sempre presente, discutindo os temas. Eu lamento que aquela figura não tenha sido apresentada para o senhor. Foi uma falha lá da nossa equipe, eu não estava lá na ocasião, eu sou noviço lá na Sendus, mas foi uma falha, assim, um lapso, mas que certamente não foi intencional. Nós vamos providenciar o envio dela em formato digital, em formato físico, em papel, para a Câmara, para ser discutido para todos os vereadores. Aquela não explicação dada na audiência presidida pelo vereador Carlos Soares, a não explicação feita por mim. Eu não fiz uma adequada explicação, porque, no momento que eu falava, o plenário foi invadido, perdão pela palavra, mas o plenário foi ocupado pelo vereador Djalma de uma maneira que eu considero que não foi muito polida. Eu falava, ele entrou de costas para mim, começou a falar alto com vários das pessoas que o acompanharam. Eu percebi que a entrada dele, daquela maneira, foi uma entrada desrespeitosa para comigo, para com o público em geral, porque havia uma pessoa falando, ele entrou fazendo barulho e causou, eu fiquei me sentindo assim constrangido de prosseguir com a fala, encurtei ela o máximo possível, e aí a palavra foi franqueada aos demais e a explicação acabou não podendo ser dada. Lá no Ministério Público, embora a explicação possa não ter sido a melhor possível, mas a gente tentou fazer isso de uma maneira mais adequada. Nós continuamos lá na Sendus, eu, o Bailone, toda a equipe técnica, à disposição dessa casa, e poderemos, a qualquer momento que ela nos convocar para a gente proceder a explicações a respeito do plano diretor, de qualquer outro assunto que nós estejamos tratando tecnicamente lá, nós estamos à disposição dos senhores. Eu queria apenas saber se esse espaço agora é o espaço para a gente já começar as discussões técnicas. Então, eu queria sugerir ao vereador o seguinte, e se a minha sugestão estiver inadequada, né, que ela seja reparada imediatamente. Aqui onde, artigo 138C, o anúncio indicativo pode ser realizado através de placa instalada dentro da fachada, totem de 5 metros, de altura fixado dentro do lote do anunciante, ou toldo, fixo ou retrátil, que deverá obedecer à largura mínima de 1,50 m, essa largura mínima dá a ideia que é a largura do toldo. Talvez a redação, eu fiz uma redação rápida aqui, na verdade, eu entendi assim, depois, né, a gente percebe o espírito da lei, mas, então, eu penso que ela teria que ser assim, deverá obedecer um afastamento de 1,5 m. Esse afastamento, no meu entendimento aqui, é a partir da testada do lote. Então, assim, que o espírito da lei, se a intenção foi essa, de ser a partir da testada, ficasse clara a palavra assim, afastamento a partir da testada, para que não fique entendido que esse 1,5 m é a largura do todo. O Bailone... No caso aqui do artigo 138C, pelo meu entendimento, que eu tenho do Código de Posturas atual e com a alteração, esse 1,50, Sérgio, é o seguinte, que a calçada deve ter, no mínimo, 1,50 livre, sem cobertura, sem obstáculo. Ou seja,
Então, se a calçada tem 2 metros, ele só pode ter um toldo de 50 centímetros. Se ele tem 3 metros, ele pode ter um toldo de 1,50, sempre deixando 1,50 m livre, pelo que eu entendi aqui da proposta. Então, seria basicamente isso. Mas, de qualquer forma, seria interessante que a redação... Eu acho que deveria ser melhorada a redação. E a outra sugestão que eu tenho, vereador Elias Vaz, seria, se é possível, complementar o texto com figuras, desenhos que integrariam a lei e mostrariam ilustrações. Mas esse do 138C? Olha, eu penso que... e essa questão do toldo, a descrição com texto, a complementação dela com figuras, desenhos, torna isso muito mais claro, né? Então, a reparação que eu faço é apenas no sentido de tornar a compreensão do texto legal mais acessível à população em geral, porque, às vezes, a leitura, a leitura de texto, exatamente. A complementação com desenhos melhora a compreensão geral do espírito da lei, dos propósitos da lei, que, como já disse, nós concordamos plenamente, apoiamos fortemente a iniciativa. Como dizia aquele antigo ditado chinês, né? Uma imagem vale por 1000 palavras. Essa é a minha sugestão. Muito obrigado, Sérgio, pelas sugestões, e achei as duas muito apropriadas, né? Já fica aí sugestões que a gente pronto vai acatar, viu, Sérgio? As duas questões. Tentar melhorar a redação do artigo 138C e complementar essas propostas que realmente com desenhos, porque fica sempre a dúvida, até na questão da proporção, qual o significado dessa proporção, né? Então, isso você visualiza de forma muito mais concreta, e eu acho que fica uma lei muito mais clara, inclusive, se esses anexos, inclusive, pertencerem à aprovação dessa lei em si. Bom, está aberta a palavra, gente. O Sérgio deu o pontapé inicial aqui. Em relação à AMA, eu queria complementar a fala do colega aí da Sindus, que é o artigo 89 do Código de Posturas. E ele não define, ele fala a questão da ocupação, não exceder 60% da largura do passeio e não ser fixado no logradouro público no caso dos toldos. Então, nós temos legislação já no Código de Posturas e o artigo 89, que seria até competência da Secretaria de Fiscalização, né, fazer a fiscalização disso. E essa possibilidade de eu poder ocupar 60% vai, nesse artigo, em alguns casos, somente que a largura do passeio, às vezes, é longa, excede, né, das outras quadras, se ter uma busca do toldo como opção de visibilidade maior. Então, pondo no mesmo artigo várias formas de enquadramento e tendo um dispositivo mais benéfico, nós vamos ter essa desconformidade. E, às vezes, não vamos entender a lei para a gente uniformizar em todos, principalmente em passeios que têm a largura muito exagerada. Você me dá uma partezinha dentro disso aí? Fala o microfone. Companheiro, acontece o seguinte: Goiânia foi planejada para 50 mil habitantes. Aquele pessoal que construiu, por exemplo, eu tenho um escritório na Galeria Central, lá não teve uso do solo, não teve nada. Construíram a galeria, e a coisa mais difícil para nós legalizar a documentação nossa. Então, o que eu quero falar é o seguinte: tem essas empresas que construíram antes na divisa. Aí veio uma nova lei que teve que recuar para 3 ou 5 metros. 5 metros. Então, essas que recuaram, elas também têm que ter direito de ter a igualdade dos outros que estão na frente. Porque nós não podemos fazer uma lei para retroagir o direito daquele cidadão que colocou a loja dele afastada dentro dos 5 metros, que hoje seria a coisa mais fácil para ter 63 e outras ruas. Se tivesse afastado, nós teríamos estacionamento. Então, quer dizer, eu gostaria que também fosse olhado isso, Elias. Essa lei não pode retroagir o direito daquele que chegou primeiro e aquele que chegou por último. Não pode ser praticado. Tá? E aí, dentro do que o vereador já comentou,
Queria pedir aí até a compreensão dos vereadores, né, da não presença do presidente Pedro Wilson. Ele indicou, no meu caso, um representante, né, que sou eu, e faço parte da fiscalização da AMA, né, tenho conhecimento na parte da legislação. Estamos elaborando uma minuta de sugestão, né, para o vereador, para enriquecer e para dar mais aplicabilidade à lei. E a intenção nossa é ser parceiro da Câmara Municipal, ouvir todas as entidades, inclusive a Associação Comercial, né, que vai está diretamente envolvida, buscando um consenso, né, e que seja bom para a cidade como um todo. Então, a ideia nossa, a mensagem que o professor Pedro Wilson passa é essa, é de consenso com a sociedade, principalmente com a atividade comercial, buscando uma legislação que contemple o que a Constituição Federal preceitua, né, mas também que traz um melhor ordenamento na questão da publicidade, que realmente, principalmente no centro, que é um caso mais específico, devido ao projeto arquitetônico, tem sido escondido pelas grandes fachadas, principalmente dos orientais, né, gente? Não sei se vocês repararam, essas lojas chinesas aí, elas fazem questão de tampar toda a fachada do edifício. Então, assim, e está virando uma tendência. Nos pontos centrais de Goiânia, hoje, a presença deles já é uma coisa bem evidente. Não temos nada contra, né? Assim, mas já achei que algum espírito, às vezes até uma cultura lá da China, né, de aparecer de forma bem grandiosa, né? E aí a gente tem que perceber que, às vezes, como o vereador falou, o projeto de Goiânia está sendo esquecido nisso, né? Assim, a questão do arquitetura Art Deco, né, que foi somente que norteia ali as edificações ali da Avenida Goiás. Muito obrigado, Gustavo Caetano. Representante, antes está escrito, eu só queria a inscrição, primeiro passar a palavra para o Edinaldo, que representa aqui o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas, olha, eu só queria registrar antes, o Edinaldo, com o Gustavo, que, por exemplo, a outra lei que nós fizemos aqui foi muito importante a discussão que nós fizemos com a AMA sobre a questão dos outdoors e dos muros. Por exemplo, nós colocamos uma coisa na lei, que foi uma sugestão da AMA. O que acontece? Muita gente... nós tínhamos um problema terrível, que o pessoal tem mania de colocar cartazes, fixar cartazes em árvores, poste, pontos de ônibus. Né? A prefeitura, quer dizer, nós tivemos aqui uma mudança de pontos de ônibus colocaram num dia, 2 dias depois já estava cheio de cartazes. E havia um problema muito concreto, quem é que é o responsável? E aí, na lei está colocando que aquele que se beneficia do anúncio hoje é responsável também. Foi uma sugestão da AMA que nós colocamos. Então, assim, daí a importância, porque às vezes o fiscal está lá, vê uma coisa errada, mas não tem mecanismos para agir. Por isso que é muito importante a gente conversar com quem está no dia a dia. Não adianta a gente estar aqui discutindo, às vezes, esse aspecto, de vez em quando a gente faz um estudo, aprofunda, mas aquele que está no dia a dia lá é que efetivamente tem uma realidade muito mais rica. Então, nós não dispensamos, não, querendo trabalhar com parceria, assim, né? E aí a gente quer ter humildade. Cada situação dessa aqui nós queremos discutir tanto com a SEDUZ, né, como também com a AMA, que são órgãos que estão no dia a dia. Então, com a palavra, o Edinaldo, que é representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Bom dia a todos, bom dia, Elias. Primeiro, igual já os companheiros que me antecederam, parabenizar a sua proposta, né, que vem dar mais qualidade, né, de vida na cidade de Goiânia, que tem uma boa qualidade de vida, né, como a gente vê, inclusive, na mídia nacional, mas que pode ser melhoradas com atitude como essa. Né? Primeiro, eu queria falar, Elias, que eu acho que a gente tem que fazer uma mudança de cultura, né, nas audiências públicas. Eu acho que vocês, os vereadores aqui, podem ser protagonistas dessa mudança. Só uma pergunta por curiosidade, quem é advogado nessa sala? Temos 3 advogados? Sim, né? E a gente discute lei, né, nas audiências públicas. Né? Nós somos aqui técnicos, arquitetos, geógrafos. Né? A gente tem que discutir os estudos que vão pautar uma lei depois. Né? A gente tem que, como o Sérgio já colocou, e colaborando com ele, por exemplo, as figuras, os desenhos, os esquemas, a mudança que essa proposta vai propiciar, a gente não enxerga quando vê a lei. Né? A lei, na verdade, ela tem que transcrever um estudo técnico feito, né, anteriormente. Né?
e tanto ontem no plano diretor quanto hoje, o que são audiências públicas, que o que a gente tem que fazer é mostrar para a população o efeito dessa lei, né, para que seja aprovado, e a população também não tem conhecimento de ler uma lei, né, ver essa série de números, de recuos, e a gente, que é técnico, já tem dificuldade de visualizar isso na prática, talvez visualiza muito pelo exemplo de São Paulo e outros exemplos, né, quem tem mais, né, condições da fiscalização visualiza, mas a população e a maioria não visualiza. Então, a gente tem que mudar essa cultura, a gente tem que apresentar nas audiências públicas os estudos, as demandas que vão fazer que essa lei seja redigida pelos advogados competentes. Depois, o que a gente vai voltar e ver é só se o que foi escrito na lei, de fato, complementa ou contempla, aliás, o estudo técnico, né? E a gente não vê isso, né? A gente vê assim, ou tenta explicar a lei, tenta discutir alguma coisa. Agora, qual a mudança que vai acontecer na Anhanguera com essa lei? Visualizar isso é o estudo, né? Sim, a gente enxergar essas fachadas aqui de diferentes tamanhos, com a nova publicidade, com a publicidade antiga, eu acho que é o que vai criar um impacto para uma decisão da população, né? E aí, como eu falei, os advogados depois vão ajudar a gente a redigir isso de uma forma que não tenha furos, né? Então, a gente tem que mudar, Elisa. Eu acho que eu confio, né, nos vereadores aqui presentes para a gente fazer essa mudança cultural, né, de como proceder, porque a cada dia está mais técnico tudo, né? Eu acho que antigamente, há um tempo atrás, as decisões eram tomadas de forma mais arbitrária, mais no jeitinho. Agora, vocês têm equipes competentes para a gente fazer esse estudo técnico, e a gente tem que colocar, né, Sérgio? Lá na secretaria também, nós temos estudos, temos técnicos competentes, a gente tem que mostrar a demanda para o plano diretor, e não chegar com uma lei, né? Assim, e discutir a lei. Eu acho que a gente tem que discutir, eu tentei falar isso lá na audiência ontem, a gente tem que ver o estudo, ver a demanda, para depois entender a lei, né? Que é uma parte. Uma partezinha só para colaborar com Vossa Excelência. Aqui na Câmara temos aí uns 10 advogados, né, Elias? 10 vereadores advogados. Mas nós temos um departamento jurídico competente aqui. Por quem tem dúvida, para você ter uma noção, eu estou fazendo uma emenda numa lei dos lavadores de carro. Eu já tenho mais ou menos uma semana que eu estou debatendo com o departamento jurídico. Tudo que eles fazem, nós estudamos para ver se acalha certinho. Agora, quanto a ontem, naquele debate, você viu que é um debate que não existe o espaço, o cara está preocupado em almoçar. O dono do debate estava preocupado com o almoço. Eu acho que quando o cidadão vai para uma audiência pública, ele tem que preocupar com o tema. E a discussão do tema tem que ser assim, discutir. Às vezes tem um cidadão simples lá no meio da plateia, tem uma solução boa para uma lei que nós estamos discutindo. Então, eu acho que deveria dar a palavra. Quem quiser ir embora, vá, mas quem quiser ficar discutindo o tema, vamos discutir o tema. Ontem, eu não sei se vocês notaram, eu falei 2 ou 3 palavras, porque eu mais o promotor não entendemos bem. Então, ele iria caçar minha palavra, então eu preferi não falar. Só usei o que eu pude falar. Agora, te pergunto, como é que uma obra em pleno andamento possa ser discutida para mudar o plano diretor? Como? A obra já está em conclusão, já. Então, quer dizer, deveria o promotor, o Ministério Público, ter proibido a construção daquela obra. Os fiscais da prefeitura, que gostam de roubar barraco de pobre, não for lá para embargar a obra. Então, é isso que nós temos que ver, 2 pesos e 2 medidas. Isso tem que acabar. E eu acho que isso fica óbvio quando a gente vê os estudos técnicos, entendeu? Porque fica difícil justificar coisas como essa, entendeu? Então, a gente tem que aprovar o estudo, né? E depois, numa última instância, conferir se a lei está de acordo. E a gente tem, de fato, aqui, então, 10 ou mais advogados competentes para transformar o estudo técnico, né, numa lei. Então, a primeira coisa é essa. Segunda, Elias, você mesmo falou que a lei foi baseada, né, na lei de São Paulo. A lei de São Paulo, eu não conheço ela toda, mas, de cara, no artigo 18 dela, traz uma proibição, que é que ela proíbe qualquer publicidade em imóveis públicos e privados, edificados ou não, então, até lotes, né, como a gente vê alguns muros pintados aqui na cidade de Goiânia. Então, o artigo 18 ele proíbe, então ele proíbe qualquer publicidade. Depois ele vai falar das placas indicativas, né? Como aqui está escrito, né? Como que o anunciante vai indicar, né? Qual que é aquela loja, né? Que aqui está bem descrito, né? Até em algum momento cita até quantas palavras ele pode colocar da razão social e etc.
Então, ela é proibitiva, a lei de São Paulo. Ela começa, né, no seu início, ela proíbe qualquer publicidade. Então, assim, primeiro, eu não tenho conhecimento, como o Gustavo tem, por exemplo, de toda o restante da legislação, né? Então, eu acho que essa audiência, esse grupo de trabalho, também tem que encaminhar, visualizar, né, junto com a experiência dos colegas aqui, o restante da lei. Porque eu acho que a lei, né, uma lei desse porte, ela tem que começar como a de São Paulo, né, proibindo, né, e depois ela abrindo espaço para como uma boa publicidade pode acontecer. Eu acho que hoje, eu, na arquitetura, tenho um trabalho voltado também para a comunicação visual, e eu acho que hoje é igual quando a gente fala alguma coisa baixinho com alguém que está do nosso lado. Talvez chama mais atenção do que o que está gritando, né? Porque parece que você está aqui, parece que é até um segredo, você chama atenção. Hoje, na publicidade, se a gente vê, inclusive, as lojas mais especializadas, ou as que têm um rigor, ou um critério, ou que são mais caras, talvez, até, são as lojas mais discretas, né? Então, hoje, a gente está passando por um tempo que a qualidade na comunicação chama mais atenção do que o tamanho, né? Então, eu acho que essa lei ela vem colaborar com os bons comunicadores, com as boas lojas, com quem quer chamar a atenção para a qualidade, não pelo tamanho e tal. Então, eu acho que essa lei vem colaborar, mas a gente tem que olhar ela de forma mais ampla. E olhar ela de forma mais ampla, a gente vai cair, inclusive, no projeto do VLT da Anhanguera. O projeto do VLT da Anhanguera, ele já traz um indicativo desse tipo de comunicação. Então, isso aqui está colaborando para acontecer o que está lá no grande projeto do VLT. Então, mas eu acho que a gente tem que ter um tempo, igual o vereador já colocou à disposição, para fazer um grupo de trabalho e para sentar e fazer esses estudos. Eu, particularmente, coloco o conselho, me coloco à disposição para a gente fazer estudos. E aí, depois, com a competência dos nossos advogados aqui, a gente transformar em lei. Tá? Acho que é essa colaboração. Muito obrigado, Ednardo. Ednardo, primeiro quero agradecer assim, essa sugestão. Para mim, assim, achei muito interessante essa sua sugestão, até porque a gente faz lei para a sociedade, né? E a gente tem que realmente ter uma preocupação da sociedade compreender as leis, porque senão a lei perde o sentido. Porque se sequer a sociedade compreende a lei, como é que ela pode se sentir ou pode ser obrigada a cumprir a lei? E a gente sabe, tem muita coisa que acontece em Goiânia. Por exemplo, eu tenho certeza que a secretaria hoje, que é a ex-CEPLAN, hoje Sendus, né? Ela enfrenta, muita gente faz o tal do puxadinho por total desconhecimento. E depois vai saber que faz um negócio irregular, tal, vai saber lá na frente. Né? Então, a gente sabe disso. Por exemplo, muita gente que eu conversei não sabe da lei que estabelece da necessidade de manter um percentual que seja permeável, né? Muita gente desconhece, vai lá e cimenta toda, na verdade, o lote, não sabendo que em Goiânia tem uma lei. Quer dizer, a pessoa sequer sabe que está, na verdade, cometendo uma ilegalidade, né? Quer dizer, não adianta, você tem que ter uma lei, mas as pessoas têm que ter clareza que essa lei existe e até o porquê, né? Porque é aí que a gente evita, quando começa a discutir o problema da drenagem, começa a discutir, mas ela começa em casa. Quando a pessoa cimenta tudo, a água não tem para onde ir, aí vai tudo para o fundo de vale, provocando um dano ambiental terrível, né, provocando vários problemas que a gente vê hoje, que é um problema que nós temos nas grandes cidades hoje. Mas ela começa em casa, quando em casa a pessoa não teve a consciência de manter, né, que se a gente tivesse, por exemplo, um padrão de calçada, por exemplo, que fosse mesclado, já seria uma coisa que interferiria muito nessa questão da drenagem. Então, são coisas como essa que a gente tem que esclarecer, muito boa essa sua observação. Sobre a questão da proibição, né, essa foi uma discussão que nós fizemos aqui. Eu, particularmente, quando vi aquela situação lá do Kassab, e aquele até com o pessoal dos donos de outdoor, eu, particularmente, acho que a gente tem que ir num caminho. O caminho, para mim, eu disse isso até para o pessoal do sindicato, né, do Sindidors, eu acho que a tendência nossa é eliminar esse tipo de comunicação. Mas eu acho que a gente tem que fazer transições, porque a lei que nós fizemos aqui, ela restringe, ela está diminuindo, mas ela não acabou. Não foi o que foi feito em São Paulo. A lei que estabeleceu, por exemplo, a questão dos muros aqui também restringe.
Por que restringe? Porque se eu coloco uma situação que eu não posso fazer publicidade para outras atividades econômicas, a não ser a que eu estou, entendeu? Então, ela vai mantendo uma transição. Então, nós discutimos muito isso aqui, quer dizer, essa lei ela é progressiva, né? Então, nós estabelecemos uma regra que restringe, mas também não acaba. Por quê? Porque é um caminho, é uma tendência. É um problema aí, é uma questão também que a gente tem que colocar, que tem pessoas, pais de famílias, que dependem dessa atividade. Então, a gente tem que estabelecer uma transição. Não foi com essa preocupação, não é que não foi discutido, né? Mas é uma questão que a gente estabeleceu como uma metodologia de enfrentar um problema, né? Fazer aí uma transição. Então, eu só queria fazer essa justificativa. Queria registrar aqui a presença do vereador Tairone, chamá-lo para participar aqui da mesa também, né? O vereador Tairone tem sido um parceiro aqui em várias iniciativas, né? Um vereador que, inclusive, já tinha conversado com ele sobre esse assunto, e ele já me disse que faz questão de participar, como o vereador Paulo Magalhães, que é um vereador do PV, de todas as alterações, né? E eu já quero dizer que, inclusive, dizer que o Edinardo, que já se ofereceu, nós vamos querer sim, viu? Queremos que participe, aí para a gente construir um bom projeto para Goiânia. Então, eu queria passar a palavra para o Josimar, não é isso? Que representa a Secretaria Municipal da Indústria e Comércio e Serviço. Quero agradecer o convite feito àquela secretaria, vereador, parabenizá-lo pela iniciativa, cumprimentando também todos os vereadores, Paulo Magalhães, nosso amigo, Tairone, prazer estar aqui com vocês. O senhor está mexendo num assunto que poucos tiveram coragem de meter a mão nesse troço, porque o negócio é complicado, né? Criou-se uma cultura muito louca nesse assunto e foi se tomando conta da cidade, como bem o Paulo frisou. E o caso que aconteceu em São Paulo, a questão é histórica, né? Antiga, e alguém teve coragem de colocar a mão no negócio e mexer, e firmar, e ter respaldo, e o poder público fez valer o que tinha que ser feito ali. Agora, vereador, no artigo 150 do Código de Postura dos Municípios, ele fala também sobre a vedação, a proibição dos anúncios que ferem a moral. E eu acho que é uma sugestão para o senhor dar uma mexida nesse artigo depois. O que nós estamos vendo na cidade hoje? Você sai com a sua família para qualquer atividade e você depara com outdoor, propaganda de motel escandalosa na sua cara, e você tem que explicar para a sua filha de 5, 6 anos o que é aquilo, de que se trata. Você vê propaganda de mulheres nuas na porta do Flamboyant há pouco tempo, tinha um painel enorme lá, uma coisa escandalosa. Então, assim, era o que vinha. Isso, pesquisas mostraram quantidade de acidentes no trânsito que isso provocou, uma série de coisas, né? Sem dizer o constrangimento. Agora, quando está no artigo da lei dizendo que o que fere a moral, o que é moral, né? Hoje ficou subjetivo o que é ferir a moral, né? Porque o que antigamente era ofensa moral, hoje talvez já não seja tanta ofensa moral assim. Pois não, vereador? Quando você fala um negócio desse, você me deixa arrepiado. O Congresso Nacional está infestado de gente lá, desfazendo do pastor, que realmente está fazendo uma coisa séria. Questão pessoal de cada pessoa, tudo bem. Mas hoje o Congresso Nacional bate palma para o movimento gay, lésbica. Quer dizer, a televisão, as novelas, o Big Brother. Então, quando você vem proibir uma placa, se a televisão está dentro da sua casa... Agora, eu te pergunto, e os prédios que estão construindo, na farra da construção dos prédios? Fizeram um outdoor tão grande que eu pensei que era um prédio paralelo. Ali, chegando ao Flamboyant. Então, quer dizer, a lei tem que ter uma medida certa, não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Com certeza. Para o pequeno, a lei. Para o grande, a vontade. Então, eu quero falar que, contra a moral, esse país está imoral. Vai desculpar, mas começando o Congresso Nacional, acabou, meu irmão. A televisão Rede Globo é um verdadeiro inferno dentro da residência de qualquer cidadão. Com certeza. Agora, nós não podemos também nos furtar daquilo que nos compete fazer. A Câmara delibera sobre o assunto, propõe, vota, aprova, e a gente poder acompanhar disso depois, a sociedade se sentir, pelo menos, protegida no aspecto que for possível, né? O que não for possível fazer, como é que a gente vai controlar isso? Mas a secretaria está à disposição, vereador, de poder participar das discussões. O secretário está, nesse momento, na reunião com o prefeito, com um grupo de trabalho que está atuando na questão das feiras, e um grupo de trabalho grande que está lá envolvido nesse trabalho agora. E justificar o vereador Paulo Magalhães, amigo nosso,
que na sexta-feira passada, talvez a informação tenha sido passada de forma equivocada para o senhor. O secretário não estava com o prefeito em Florianópolis, ele estava representando o prefeito com o Grupo Hanna, é um grupo que está vindo para Goiânia, trazendo 3 lojas de departamentos, um investimento de aproximadamente 70 milhões, eles devem começar a instalação deles no segundo semestre agora já, com a geração de aproximadamente 800 empregos diretos. Então, ele não estava com o prefeito, ele estava representando o prefeito com esse grupo de empresários, e ele está à disposição, e a gente não quer... Nós não vamos nos furtar de participar de nenhum debate aqui. À medida que for possível, o secretário virá, e, quando não for possível, os representantes daquela pasta estarão sempre à disposição. Eu só quero falar para você que quem me falou, ele estava com o prefeito numa viagem para São Paulo. Aí eu cheguei lá na prefeitura e falei, Belch, prefeito para São Paulo, para o secretário, falou, não, o prefeito está aqui. Então, o que eu quero falar é o seguinte, Alice, só concluir. Nós vamos convocar ele aqui para ele vir nas audiências, sim. Não é mandar representante, ser um ótimo representante, mas nós queremos a presença dele, porque ele é pago com dinheiro do povo, certeza. Tem que participar das audiências públicas. Com certeza. Tá bom. Bom, eu queria agradecer a palavra do Josimar e dizer o seguinte, olha, sobre esses aspectos, aí que já está a polêmica, descambou para outras questões que merecem, talvez até uma audiência pública, para discutir isso. Eu tenho até o vereador Paulo Magalhães, eu me reservo o direito de ter uma posição um pouco diferente do que Vossa Excelência colocou. Mas eu tenho só para registrar, por exemplo, o vereador Genô Mariano, ele tem, o ex-vereador, hoje vice-prefeito, tem um projeto nessa casa que ele teve até o apoio dos pares, que ele coloca uma distinção, não é um problema de proibição, mas do desconforto, que às vezes você chega numa locadora, chega numa banca de revista, e a exposição de determinado tipo de produtos está lá junto de um gibi para criança, uma revista pornográfica. Eu acho que isso é, no mínimo, uma falta de bom senso, né? Como é que... sem nada tampando a revista. Então, eu acho que são coisas realmente complicadas e eu acho que a lei dele foi muito apropriada, que não é uma lei de preconceito, nem nada, cada um com as suas posições, mas é uma lei que, pelo menos, disciplina uma situação que a gente tem que sempre estar imaginando que a gente pode estar em algum tipo de situação assim com uma criança, com um filho, e realmente a gente tem que ter essa observação, porque fica parecendo que a gente, só adulto, vai ver determinadas coisas, e não é verdade. Então, a gente tem que ter essa preocupação. E essa casa tem, através desse projeto de lei que está tramitando, eu acredito que está se manifestando diante dessa preocupação. Bom, vamos passar aqui para o Alberto, né, que pediu a palavra também. Alberto. Eu queria registrar antes aqui a presença do vereador Bernardo Cais, né, que acabou de chegar também, e o vereador Giovanni Antônio, que também acabou de chegar aqui. Agradecer a presença dos vereadores. Então, com a palavra ao Alberto. Acho que agora a gente já discutiu bastante esse artigo. Eu queria falar sobre o 138G. Os anúncios em banners, faixas e similares somente serão admitidos se proporcionais e se estiver disposto no interior do estabelecimento. Aqui existe uma cultura até da própria Prefeitura de Goiânia, de colocar faixas quando vai ter algum evento da Prefeitura, quando vai ter um desvio de trânsito, quando tem alguma obra, coloca-se faixas nas vias. Outdoor na rotatória. Então, eu acho que aqui deveria ser colocado que não só os particulares devem atender à lei, a própria, inclusive os anúncios da própria prefeitura não devem ser feitos através dessa modalidade, porque a faixa é considerada que ela é uma poluição visual. Se a própria prefeitura utiliza, como que ela vai cobrar de outras pessoas a não utilização? Então, é uma sugestão que eu deixo aqui. Só para complementar, essa permissão das entidades governamentais é o artigo 139, excepciona isso e dá essa prerrogativa. Tá. Bom, eu queria... eu vou pedir o vereador Tarano só para presidir um pouquinho aqui, vou dar uma entrevista, mas antes eu queria passar a palavra também para o professor Ivonaldo, que é lá do IESA, professor da Universidade Federal, que vai usar a palavra também. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite do vereador e corrigir. Na verdade, eu sou geógrafo da universidade, né? Também sou professor, mas na Universidade Federal eu sou geógrafo.
Tá. E gostaria de cumprimentar pela iniciativa desse projeto importante, né, que é uma necessidade que nós vemos há muito tempo de ter algo que disciplina isso, e, no entanto, não tinha nada ainda que deliberasse assim, de forma mais sensível. Né? A gente tem o Código de Posturas, que tem uma série de coisas nisso, mas essa lei, essa emenda aqui, ela vem num momento muito oportuno, talvez passado de hora, mas, de qualquer forma, cada coisa tem seu momento. Bom, cumprimento aos senhores aqui e achei que, de certa forma, esse momento aqui está sendo muito interessante, porque tem uma diversidade de representações aqui. E eu conversava ainda há pouco com o senhor representante aqui do CDL sobre alguns impactos que isso pode causar, né, em alguns segmentos, principalmente ligados à questão econômica, né? No caso, a gente estava falando das questões do tamanho das fachadas e dos investimentos que muitos investidores, empresários fizeram nas suas fachadas, que tem luminosa, uma série de coisas. E aí eu estava lembrando, comentando com ele a respeito de como que essa lei pode impactar no segmento do pessoal que trabalha com comunicação visual, que é um segmento hoje que realmente cresce muito, tem muito espaço, né? Então, acharia até interessante que um representante deles fosse convidado para o debate, porque nós sabemos que as pessoas, quando são atingidas por determinada disciplinação, elas terminam reagindo, às vezes, de forma muito ríspida, né, e mobiliza algumas pessoas para que aquilo não seja efetivado. Bom, do ponto de vista da lei, eu queria, inclusive, fazer uma sugestão para o vereador e para a assessoria dele, que ontem que eu fui convidado para participar disso, e entrei no site da Câmara e no site dele, e não consegui baixar isso, apesar de ter coisas em pauta, lá uma aba das coisas em pauta, as discussões mais novas que tinham lá era do início de 2012. Né? Então, assim, em meio a toda essa diversidade de meios de comunicação, de informação que a gente tem, algumas vezes a informação essencial a gente não tem acesso a ela. Né? Era uma sugestão para o pessoal que cuida dessa parte da... Tá, só para explicar para o senhor, talvez não estivesse ali no destaque, porque é uma audiência de trabalho. E lá, normalmente, entra em destaque o que está no plenário, mas o projeto está no site, com o número do projeto, e aí tem essa especificação, e também com o tema do projeto, na procura por legislação, a gente consegue localizá-lo, porque ele já foi apresentado aqui na Câmara Municipal. Mas fica uma dica aí, acho que é importante, para a gente, talvez, tentar facilitar isso, para que a população possa ter acesso mais facilmente. Peço desculpa por não ter, então, encontrado, na verdade, mas é que eu sei que existe uma dinâmica muito grande, um grande volume de discussões aqui, então não se consegue isso facilmente. Bom, mas voltando especificamente para o teor do que trata essa lei complementar aqui, esse projeto, nós, da geografia, né, o IESA tem uma grande quantidade de geógrafos e de pessoas ligadas a essa área, nós, de certa forma, partilhamos de muitas ideias com os arquitetos. Né? E eu queria cumprimentar aqui o senhor diretor-geral, né, e acredito, eu também faço parte da direção da Associação de Geógrafos Brasileiros, da seção local. E, enquanto parte dessa direção, né, eu não sou da direção do IESA, então não posso me comprometer, apesar de levar as demandas para a gente debater. Enquanto da direção da nossa associação, a AGB, eu posso também colaborar nisso, né, nós podemos também colaborar nessas discussões, que são de extrema relevância para a cidade. Porque o entendimento que nós temos da questão da paisagem urbana, ele vai além meramente da questão estética. Né? Nós já temos discussões que são feitas há muito tempo, que consideram que a paisagem, não só a paisagem urbana, mas a paisagem como um todo, ela é resultante da interação dos 5 sentidos que as pessoas têm. Né? Eu, por exemplo, o centro, para mim, e o Natal está associado com uma coisa, o cheiro de piqui e a chuva. Né? Então, a ideia da paisagem do centro de Goiânia, em determinada época do ano, está muito ligado com um cheiro muito típico daqui, que a gente tem.
Então, no meu imaginário, isso é muito forte. Então, nós vamos ter a audição, então nós vamos ter a poluição sonora, que é uma coisa que incomoda muito o centro, não é objeto desse projeto de lei, mas nós sabemos que é importante disciplinar e que a AMA tem feito um importante trabalho nisso, tentando coibir os excessos, mas é uma coisa que impacta negativamente. Nós temos também a questão do tato, que é sentido através, principalmente, do clima, do vento, essas coisas, e que a gente vai ter uma mudança disso em certos ambientes. E, enfim, de forma que esse projeto, que trata basicamente da questão visual, entendemos ser extremamente importante, principalmente considerando que uma das atividades turísticas que se tenta promover, uma das atividades econômicas que se tenta promover da política municipal é o turismo, e que o centro de Goiânia é uma das áreas onde há a maior concentração de objetos turísticos no município. E vários desses elementos estão sendo simplesmente escondidos, obstruídos por determinados elementos que não são exatamente tão importantes. É claro que os anúncios são extremamente importantes, eu conversava com o senhor representante da CDL, mas os excessos não adiantam. É também do conhecimento do princípio do marketing, que o marketing não se restringe somente à publicidade, ele trata da imagem positiva que a empresa tem, que ela vai oferecer junto à clientela, que não basta você fazer anúncio, não basta você ter fachadas enormes, é preciso ter credibilidade junto à clientela. Isso não se consegue com um anúncio. O cliente ele não vai a uma loja comprar determinada coisa, não é por conta do tamanho da fachada, é por conta do que ele tem em relação àquele empreendimento, da imagem que ele tem, da credibilidade que ele passa. Então, para isso, existe uma necessidade mínima de uma identificação daquele estabelecimento, daquela empresa. É claro que tem os padrões que as empresas vão estabelecer, os padrões de fachada, que algumas empresas maiores vão chegar em determinadas cidades e elas vão ter uma grande dificuldade em se adaptar às legislações específicas. Isso é uma possibilidade de uma resistência a essa legislação que a gente pode ter, porque determinadas empresas, vamos supor, Casas Bahia. Casas Bahia tem uma força muito grande, depois do governo federal, é o segundo maior gerador de publicidade no país. Imagina a força que isso tem. Se você quiser disciplinar, por exemplo, a forma como que essa empresa lidar com as fachadas dela, você vai ter uma força muito grande contra a legislação. Sim. Eu gostaria de falar para você que a disciplina vale. Os políticos enchiam a cidade de placas grandes outdoor, agora estabelecido. Quantos metros, Tairone? 4 metros. Não pode ultrapassar. E se ultrapassar, nós vamos ser enquadrados. Então, tem que ter disciplina, sim. Essas empresas que abusam terão que enquadrar na lei vigente do município. Isso é tranquilo. Senhor vereador, na verdade, em nenhum momento eu falei que eu discordo, não. Eu só falo de resistências que a gente pode ter e enfrentar. Na verdade, essa lei aqui, de certa forma, na íntegra, eu acho ela extremamente interessante, extremamente necessária, mas nós sabemos que qualquer disciplina ela vai ter que lidar com a questão cultural. Se existe um comportamento que já persiste há muito tempo, não é de uma hora para outra que ele vai ser modificado. É preciso que se faça um trabalho de convencimento, de conversar com as lideranças daquele segmento, para, a partir dessas lideranças, elas se consiga fazer um trabalho efetivo. E eu acho extremamente salutar isso. Bom, acho que essa é basicamente uma contribuição que a gente tem. Tem várias pessoas que trabalham, inclusive, no nosso departamento, que discutem as questões de percepção, não só discute a questão estética da paisagem, mas discute a questão da percepção, de como diferentes segmentos vão perceber determinadas paisagens, determinados locais, determinados elementos. Isso a gente pode também contribuir com outras pessoas que têm discutido isso mais proximamente. E no caso da AGB, que representa a categoria dos geógrafos aqui em Goiás, nós podemos contribuir com uma diversidade de pessoas também interessadas no tema. Acho que basicamente é isso, e assim, à medida que aparecer alguma discussão,
espero contribuir. Muito obrigado, senhor Ivonaldo Duarte, que é geógrafo da UFG e ESA. Gostaria de convidar aqui um vereador que já fez a entrevista, saiu ali para atender a imprensa, Elias Vaz, que está presidindo, para que retome aqui ao local da presidência. Então, agradecer aqui o Ivonaldo, que também se colocou à disposição para ajudar a gente. Não enquanto IESA, mas IESA a gente pode contribuir, de certa forma, mas enquanto representante da AGB, que é a Associação de Geógrafos Brasileiros, né, da qual eu faço parte da direção. Aí eu me comprometo enquanto da direção. Do IESA, eu posso ser um representante da discussão, para puxar essa discussão lá, e a gente tem várias pessoas para contribuírem nisso. Uhum. Bom, é só registrar aqui a justificativa da ausência do secretário estadual do Meio Ambiente, o deputado Leonardo Vilela, que mandou aqui dizendo que não pôde estar presente, mas saudando o nosso evento aqui também. Né? Eu não sei quem estava escrito próximo, é o próprio vereador Taironi. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos que estão aqui, ao vereador Elias Vaz pela propositura dessa audiência, mais do que pela propositura da audiência, pela propositura do projeto, que eu acho que é um grande ganho para a cidade de Goiânia, é um benefício se a gente conseguir aprovar. Acredito que a gente precisa debater com os segmentos organizados, que representam isso, e aí as entidades que estão aqui, com as pessoas na prefeitura, com os empresários, para que a gente faça o melhor para a cidade. Agora, eu tenho consciência de algumas questões. Primeira, não acredito que, quanto maior a placa, está proporcional à venda. Então, eu acredito que, independente do tamanho de placa, independente do tamanho de anúncio, as pessoas que querem anunciar o seu produto, elas podem fazer mais pela criatividade do que pelo tamanho. Então, mesmo que seja uma coisa menor, se for criativa, chama a atenção da população, e aí eu não vejo que os empresários perderiam e os proprietários, os comerciantes, não perderiam com isso. Outra coisa, eu acho que a cidade ganha, e é um exemplo, inclusive, dos próprios proprietários, das próprias pessoas que querem fazer anúncio. Porque hoje, por exemplo, a gente passa pela cidade, a gente vê várias pinchações aí, em comércios, em locais, inclusive, públicos. E, quando a gente se organiza, ou seja, a gente quer fazer uma cidade do ponto de vista sem poluição visual, é um recado também, um exemplo que os próprios comerciantes, os próprios proprietários estão dando para a sociedade, para a população. Então, acho que a gente tem que discutir aqui os critérios, verificar direitinho se tudo aqui seria o melhor a ser feito, da forma como está, mas eu defendo, de forma clara, que a gente mude essa estrutura visual, acabe com essa poluição visual na cidade. Acho que a gente vai evitar acidentes. Eu mesmo já me peguei passando por alguns lugares que eu vejo um outdoor ou um front light que tem um tamanho tão grande que, às vezes, você presta mais atenção e esquece ali do trânsito. Então, eu acho que vai ser um ganho para a cidade. Você tem aí o impacto do ponto de vista do trânsito, você tem o impacto do ponto de vista ambiental, o impacto do ponto de vista psicológico, porque existem já estudos que falam que, dependendo do anúncio, da forma como ele está, ele pode influenciar não só crianças, mas até mesmo adultos e pessoas que caminham aí, que os transeuntes da nossa sociedade. Então, eu estou aqui, vereador, para dizer que vou participar desse debate. Esse projeto não é de agora, é de 2009, mas, mesmo sendo um projeto, eu vou entrar agora na luta, ou seja, eu não era vereador à época que ele foi apresentado, mas, mesmo agora eu estando aqui, eu vou entrar na luta para a gente fazer com que esse projeto saia do papel e a gente tenha uma cidade limpa visualmente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Taironi. Eu vou passar agora a palavra para o vereador Bernardo Caixa, tinha pedido aqui, logo depois a gente passa para o representante do CDE. Realmente uma iniciativa de grande valor, em todos os aspectos, essa do nosso vereador Elias Vaz. Realmente, quando se fala em tamanhos de anúncios, a gente vê anúncios pequenos nos jornais. Por exemplo, a gente vê anúncios nos jornais dizendo lá, acompanhantes. Isso não é nada mais que um indicativo e um incentivo à prostituição.
e o impacto familiar, porque o jornal hoje, lá dentro, quer dizer, ninguém pai, ninguém que obriga a criança a abrir e ler. E essas crianças na faixa dos 12, 13 anos, que está se aflorando a sua parte sexual, isso, às vezes, pode ter um desvio no seu comportamento. Quer dizer, não é o tamanho, às vezes é o conteúdo. Na época da campanha, como o nosso colega falou aqui, nós só tínhamos 4 metros no máximo. Quadrado. 2 por 2. Aí, se tivesse um pouco mais, nós seríamos penados, chamados lá no TRE e multado, e tirar na hora. 72 horas era o prazo. O tamanho realmente do banner, ou seja, da placa publicitária, às vezes, como o Tairone falou, realmente pode prejudicar. Se tiver uma mulher bonita, ainda mais. Né? Porque aí você olha. Então, normalmente, vem esses anúncios de mulheres mostrando biquíni, mostrando maior, fazendo algumas coisas de lingerie. Não há esse homem que não olha. E, às vezes, olha para lá e não olha no carro na frente. Aí acontece muitas batidas nesse sentido aí mesmo. Outras situações também que ocorrem é que a gente está falando muito de fachadas. E, realmente, as fachadas de muitos edifícios aqui de Goiânia estão cobertas a sua história. Porque tem prédios aqui, que são patrimônios nacional, patrimônio já tombado aqui, e que tem faixas cobrindo aquilo que é a arquitetura que o povo precisa de ver e conhecer e não conhece, porque as fachadas tapam. Realmente, isso é um pouco desagradável. Se você andar hoje pelas ruas de Goiânia, Avenida Anhanguera, Avenida Goiás, ou outras avenidas de grandes movimentos, você vê a rua cheia de cavaletes também, que são anúncios, às vezes, de cavaletes, que você vai andando e tropeçam nele no meio da rua, onde seria o ideal para as pessoas transitar, nos passeios. Mas está também cheio disso lá. Isso também há que ter uma modificação. E o nobre colega Elias Vaz falou aqui numa questão apenas visual, mas existem outras questões também de relevância, que é a sonora, que a gente, às vezes, não consegue nem sequer dormir à noite, e muitos dias, durante o dia mesmo, os decibéis altos, coitado dos nossos ouvidos, né? Tem esse problema visual, que ele falou, em relação aos outdoor, e também essa outra questão, também, que é a da sonora desses carros de som que existe pela rua aí, vendendo laranja, banana e outras coisas mais. Realmente, eu sei que os publicitários e as pessoas que trabalham nesse ramo também têm que defender seu pão. E tem que fazer. Mas vamos fazer isso, então, dentro de uma lógica, dentro de uma lei, para que nenhum dos dois, nem quem quer ter um visual melhor na cidade, e nem eles também sejam prejudicados. Porque, se você chega em Goiânia, você olha um outdoor que tapa Goiânia. Você vê só o outdoor, Goiânia desapareceu atrás dele. Então, são grandes. Então, haja uma limitação, não sei se essas limitações que estão aqui são as que vão ser previstas realmente, mas que sejam uma coisa que mostre Goiânia uma cidade bonita. Não chegamos em Goiânia uma cidade poluída, que isso também é uma poluição. Obrigado, gente. Muito obrigado, vereador Bernardo Cais. Vamos passar a palavra agora para o senhor Marco Antônio Milharce, que representa, nesse ato, nessa audiência, a Câmara de Dirigentes Logísticos de Goiânia, CDL. À vontade. Bom dia a todos. Marco Antônio. Queria agradecer o convite do nobre vereador e falar que eu estou me sentindo meio acuado, né? Porque eu estou sozinho aqui, né? E a parte que vai ser mais impactada somos nós, né? É o comércio. Eu não sei se o nobre vereador convidou a CIEG, Cindy Lojas, para estar participando. Eu só para informação, eu falei ontem com a presidenta, a Eleni. Ela estava fazendo um esforço, mandar um representante. Ela não poderia, ela até me confirmou que mandaria um representante. Mas, assim, nós convidamos. Okay. Aí, também a Fé Comércio nós convidamos também. Tá. Porque nós somos a parte que vai sofrer o impacto dessas medidas, né? Mas nós vamos estar abertos ao diálogo. Eu vou levar, porque eu fiquei sabendo dessa convocação, desse projeto ontem, nós vamos levar a todos os nossos associados, e eu acho que vai ser criada uma discussão e algumas ideias surgirão, que eu gostaria depois trazer novamente a essa comissão para apresentar, porque realmente nós somos a parte que vai ser impactados. Estava conversando com o nobre professor ali. O que vai acontecer com o comércio? Hoje,
grandes lojas têm grandes fachadas. E, na hora que você for tirar essas fachadas para ficar dentro da regulamentação, a parte que vai aparecer é uma parte, às vezes, feia, porque ela está sem pintura, ela está rachada. Isso vai demandar custo para o comerciante, né? Eu não sei, depois de aprovada, há quanto tempo vai ser posto em vigor essa lei, porque vai demandar investimento do lojista, né? E o lojista ele está sendo prejudicado em algumas coisas, inclusive com a vinda do VLT, né, que todo mundo sabe que ele vai acontecer. Vão ter desapropriações, algumas ruas serão fechadas, vai haver um grande impacto da instalação do VLT. Então, se somar, né, tudo isso que vai acontecer, o comerciante vai sofrer um impacto no bolso. Então, a gente espera que haja uma compreensão dos senhores quanto a isso, dê prazo para que as coisas aconteçam. Nós não somos contra, mas nos dê prazo para nos adequarmos a tudo isso. E nos dê um certo prazo para que haja uma discussão entre os lojistas, né, para que haja alguma contraproposta, alguma adequação, né? Então, eu queria perguntar se, depois de aprovado, vai haver um tempo hábil para que isso seja aplicado, que não aconteça, como até o nobre vereador falou, que aconteceu na T63. De uma hora para outra, foi lá e fizeram acontecer, né? Então, isso prejudica o comércio? Prejudica, com certeza. Então, a gente não é contra o projeto, mas a gente só espera que haja um tempo hábil para que haja essa adequação. Porque o lojista, por exemplo, que está na Anhanguera, 24 de outubro, ele vai se adequar a essa nova regulamentação. Daí a pouco vem o VLT, né? Ele vai ter que se adequar às novas normas, o que vai acontecer. A gente sabe que vai ter impacto em trânsito, impacto em logística e um monte de coisas. Vocês imaginam o setor de Campinas, das 56 cruzamentos que tem a Anhanguera, depois da implantação do VLT, só vão sobrar 32. Então, assim, vai virar um caos o trânsito, que já é ruim em Goiânia. Então, a gente gostaria que houvesse esse tempo hábil para a implantação dessa lei, né, para que a gente não seja tão prejudicado e que nos aguardem nos dê um tempo para a gente conversar, sugerir, de repente, que nem o nobre Sérgio falou, das figuras. É interessante, porque é que nem lei, né? Cada um tem uma interpretação, e, às vezes, não é a correta. Então, eu acho que, com as figuras, a gente mostrando para os nossos associados, vai ficar mais fácil a interpretação, porque, às vezes, a leitura dificulta. Então, é só isso, e muito obrigado. Eu queria agradecer as palavras do Marco Antônio e responder o seguinte: o projeto ele traz um prazo, né, para a instalação, para a sua aplicação, no centro de 12 meses, um ano, e para, na verdade, o restante, 24 meses. E foi exatamente essa a preocupação. E outra coisa é o seguinte: Marco Antônio, eu entendo assim que uma lei para pegar, ela tem que ter comprometimento da sociedade. Senão fica uma queda de braço e vai para a justiça e vira um grande problema. Então, eu prefiro a gente assim usar o tempo que for necessário para a gente fazer uma discussão profunda. Ontem a presidenta Eleni já até me perguntou se eu poderia ir a uma reunião que eles chamariam o CDL, a diretoria do CDL, a diretoria da direção da CIEG, da FEComércio e do Sindlojas. Eu falei que iria com o maior prazer, não tem problema nenhum. E já digo isso aqui publicamente, porque eu acho que é obrigação nossa discutir com todos os setores, né? Não tem essa história, inclusive a parte mais afetada, que é, inclusive, a atividade industrial e comercial. Não tenha dúvida de que eu já até me comprometi com ela, e digo isso publicamente, não há problema, porque eu acho que é dever nosso. É dever nosso discutir com a sociedade, né? Não pode ter certeza, não há problema com relação a isso.
A AMA, da mesma forma, já tinha me solicitado que quer fazer uma discussão mais profunda, né? A gente já tem contribuições aqui da Secretaria também de Desenvolvimento, né, Urbano. Então, quer dizer, isso é importante, não adianta, né? Aqui a proposição do Conselho Regional de Arquitetura, e são contribuições. Então, eu tenho certeza que a gente tem que ter humildade para a gente querer ter uma lei realmente que tenha o reflexo da vontade da sociedade. E eu aprendi uma coisa no plano diretor, que não adianta a gente... às vezes a gente tem uma ideia muito boa, mas, às vezes, ela não tem condições práticas de aplicar por diversos fatores. Então, a gente tem que discutir, tem que dialogar e ver qual o caminho que realmente é o real, né? Porque a gente não pode... Né, sempre falo isso, às vezes o ótimo é inimigo do bom, né? Porque a gente fica tão buscando o ótimo e às vezes não concilia com o bom, e aí a gente fica sempre no ruim, no péssimo, né? E exatamente porque a gente não negocia o bom. Então, para mim, não há problema com relação a isso. É o que nós estamos dizendo aqui. Eu dei o exemplo da questão dos outdoor. Nós não acabamos com o outdoor em Goiânia, como São Paulo fez, mas nós demos um caminho. E falamos para eles, olha, a minha opinião é que, num outro momento, deve vir uma lei mais restritiva ainda, né? Porque teve várias coisas. Hoje é permitido colocar outdoor em escolas, né? Era permitido, a lei atual já não permite mais, né? Então, são várias questões que foram alteradas no sentido restritivo. Entendeu? Então, eu acho que é um caminho. Então, eu assim, colocar essa discussão, o tempo é o tempo suficiente? Vamos conversar, né? Porque uma coisa é a gente dizer isso aqui, outra coisa é quem está na atividade comercial poder dizer, olha, eu dou conta de fazer isso num prazo, dentro desse prazo, ou eu não dou conta, eu preciso de um pouquinho mais, ou não, para mim é o bastante. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade para discutir isso, né? Quando nós discutimos a questão do imposto progressivo em Goiânia, nós discutimos o seguinte, olha, Goiânia tem hoje mais de 100 mil lotes vagos. Então, a discussão é o seguinte, aí nós fizemos lotes, fizemos grupos de bairros, vai entrar no segundo grupo agora, e a prefeitura, vereador Giovanni, nós temos que cobrar, tem que mandar o terceiro e o quarto grupo, que é o restante. E aí uma pessoa disse, assim, nós não podemos acabar com um problema que foi criado durante 80 anos, que Goiânia está completando 80 anos, em um dia. Mas nós podemos acabar com esse problema em 5 anos, em 6 anos. E daqui a 5, 6 anos, se a gente comemorar que Goiânia não vai ter lote que está a serviço de especulação, já é uma grande vitória. Então, acho que essa tem que ser a lógica que nós temos que estabelecer. Entendeu? O problema é o rumo que você estabelece para a cidade. Se ela vai no rumo de reforçar, por exemplo, a especulação imobiliária, ou ela vai no rumo de uma ocupação de interesse da propriedade cumprir a sua função social. Porque a propriedade que está aí, por exemplo, um lote que está aí onde tem asfalto, água tratada, esgoto, iluminação pública, tem escola perto, transporte, e não está sendo utilizada, isso é um prejuízo para a cidade. Alguém pode estar ganhando com isso, mas a cidade está perdendo. Então, nós temos que colocar uma tendência, um rumo para eliminar esse tipo de problema. Então, a gente discutiu isso com muita tranquilidade na época, e é assim que a gente faz, né? Agora, o que não dá é o seguinte, na medida que há um reconhecimento, eu acho isso muito importante, o senhor está dizendo aqui, que há um reconhecimento que precisa mudar essa realidade, nós já demos um passo significativo. Porque se há, aí nós vamos ver qual a melhor forma de fazer, entendeu? Mas é preciso mudar. Essa aqui é uma proposta que nós estamos fazendo. Eu sempre digo, o pessoal da Universidade Federal do IESA, por exemplo, acha que tem coisa que pode melhorar aqui, faça a sugestão, vamos tentar, vamos conversar. Inclusive, eu quero ver se nas próximas oportunidades a gente já tem esses desenhos prontos, que eu acho que é importante mesmo, que a gente visualizar, né? Porque agora mesmo, eu até para dar um exemplo aqui, porque tem uma situação aqui máxima, né, que fala que 20 metros quadrados, porque aquela questão do 4%, que multiplica, que é a base do índice, que multiplica por 5, tal, que pode dar no máximo 20 metros quadrados, que são situações de lugares bem grandes mesmo. Aí, tanto o vereador que já ficou preocupado, o menino da televisão agora me perguntou, mas 20 metros quadrados? Eu falei, não, mas 20 metros quadrados, isso aí não é referência, porque isso é uma situação máxima, né? A comparação é de 10 metros linear para 1,5 metro quadrado. Aí você já estabeleceu uma proporção, mais ou menos, que você vai ter uma ocupação de 10%, 15% aí do espaço, né? É bem diferente da ocupação de 100% hoje, né? Então, eu queria, o vereador Giovanni, quer usar a palavra? Depois eu vou passar aqui para o colega do IESA. Bom dia, presidente dessa audiência pública, vereador Elias Vaz, autor dessa propositura, também saudar e cumprimentar todos os presentes. Assim, não tem muito o que acrescentar, colega vereador, mas eu gostaria apenas de deixar registrado aqui, primeiro, meus cumprimentos, né, a Vossa Excelência pela iniciativa do projeto, né, que busca aí disciplinar
o uso das fachadas, né, normatizar o uso das fachadas indicativas e publicitárias aqui no nosso município. E também, não só pela iniciativa da propositura da lei, mas, acima de tudo, de promover esse debate, através dessa audiência pública, nessa discussão, chamando aqui todos os atores representados aqui por setores diretamente relacionados a esse tema e dando a oportunidade do debate, da discussão, né, inclusive com colocações de sugestões para que possa até mesmo modificar o projeto, e não se impondo um projeto como acabado e concluído, né, não se colocou o projeto como pronto e acabado, mas dando toda essa oportunidade. Então, nesse sentido, não tem como, né, deixar de cumprimentar a Vossa Excelência, que, aliás, tem sido um exemplo de parlamentar compromissado aqui com a atividade legislativa e com a cidade do município de Goiânia, e tem dado mostra ao longo desses anos de mandato que tem à frente aqui do Poder Legislativo. Agora, algo é claro que tem que ser feito, não pode ficar num descontrole total, como está sendo visto por toda a sociedade, por todos nós, esse descontrole dessa propaganda, de toda essa publicidade, toda essa propaganda, provocando, inclusive, impactos negativos, já citado e listado aqui, por causa de todos que manifestaram e falaram aqui, né? Então, eu não poderia deixar de manifestar aqui os nossos cumprimentos a Vossa Excelência e também a todos que participaram aqui, né, que têm interesse, comprometimento com a cidade limpa, né, e não somos contra a proposta do projeto. Eu falo nós porque eu também subscrevi o projeto do colega vereador Elias Vaz, a existência da propaganda. Não é contra a existência da propaganda, é bom que se deixe claro, mas que possa ser normatizada, possa ser controlada, possa ser feito um controle para não deixar da forma como está. Então, eu agradeço, viu, a oportunidade que é me concedida e me coloco à disposição também para qualquer outra eventualidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Giovanni. Eu queria passar a palavra novamente ao senhor Ivonaldo, não é isso? Professor, não é professor, é geógrafo lá do IESA. A palavra. Bom, enquanto o senhor do CDL falava, eu fiquei pensando aqui algumas coisas e lembrei de um exemplo muito clássico que a gente tem hoje em relação a fachadas, que é a questão dos empórios, né? Ontem eu estava passando próximo de uma lojinha, que, na verdade, é um supermercado pequeno, de setor próximo da UFG, e lá estava escrito empório. Eu falei, nossa, eu vou vir a empório. Quando eu olhei, era uma lojinha comum. O fato daquela fachada ali estar escrito empório, com aquele negócio bem sóbrio, me atraiu a atenção muito mais se fosse uma coisa espalhafatosa. Por quê? Porque é o significado que aquilo tem. A ideia de um empório é muito mais interessante do que um mini box e um supermercado, né? Então, te atrai muito mais. E aquilo era extremamente discreto, extremamente interessante. É só um exemplo para a gente ver como que essa questão das fachadas não tem realmente essa preocupação em reduzir o movimento, né, do comércio. Em nenhum momento eu acredito que isso vai ocorrer por conta dessa redução. É claro que a gente tem esses prazos, que era uma das questões que eu estava pensando, que o prazo de 12 meses é para o centro e Campinas, que é onde está a maior concentração de comércio, de fachadas. Eu acredito que 12 meses é um prazo extremamente curto para grande parte dos comerciantes se adaptarem. Eu acho que esse é um prazo que teria que se pensar, e talvez se pensar por regiões dentro do centro e regiões dentro de Campinas. Evidentemente que a gente vai ter um caso do impacto que isso vai causar no cotidiano. Se fizer uma modificação dentro de um período tão curto, numa área tão importante, que tem tanta concentração de espaço publicitário, né, de fachadas, a gente vai ter uma mudança muito brusca na cidade, na paisagem da cidade. As ruas, a Anhanguera, 24 de outubro, a Avenida Goiás, elas vão ter uma mudança muito grande, evidentemente, que a gente vai ter um retorno muito bom junto à sociedade, que vai perceber isso muito rapidamente. Mas, por outro lado, você vai ter uma resistência muito grande das pessoas, né? Então, talvez, se essa coisa fosse feita de forma mais gradativa, se a lei disciplinasse de forma mais gradativa, poderia ser um pouco menos complicado. A outra coisa é que eu não vi na lei, e eu acho que é uma forma de reduzir isso, que são os incentivos, né? Acredito que a prefeitura
tem formas de criar incentivos para que os comerciantes simpatizem muito mais com isso. Uma forma de isenção de um imposto, de uma coisa, uma isenção parcial, né, ao longo do período, algum tipo de premiação, um selo para aquelas lojas se adaptarem primeiro. Acredito que tem várias formas de reduzir isso para reduzir essa antipatia que, aparentemente, essa lei pode causar no primeiro momento, né? Então, e aí, voltando ao caso do VLT, que não é bem o exemplo aqui, mas eu achei interessante pontuar, é que em Paris, né, e a gente tem uma tendência no mundo todo, e no caso de Goiânia, que a gente já tem um problema terrível de tráfego urbano, um excesso de veículos, o mundo todo vai em direção a implantar o transporte coletivo de qualidade, né? Em Paris, por exemplo, a implantação dos metrôs, que atingem praticamente todas as regiões, ela foi valorização para os imóveis que estão junto a essa linha do metrô. Por quê? Porque não tem como, é muito mais caro, às vezes, você pagar a multa, pagar o ticket do estacionamento em Paris do que a multa. Você chegou a esse ponto que o espaço urbano, por exemplo, em Goiânia, a gente já sabe o preço que está a hora no estacionamento. E quando você não põe no estacionamento, você tem que pagar para a flanelinha igual o valor do estacionamento, né? Então, assim, hoje está muito mais em conta você andar no transporte coletivo em Paris do que ter um carro próprio. É extremamente custoso ter um carro próprio, né? Por vários motivos. E aí eu vejo que, por exemplo, o VLT pode ter uma resistência, mas depois a gente vai ter uma reacomodação disso. O sistema econômico ele vai reabsorver e retrabalhar isso, né? No caso de Paris, os imóveis mais procurados hoje para compra e aluguel são próximos a esses grandes eixos. Por quê? Porque é comodidade, é a segurança, a proximidade Então, a gente não tem só impacto negativo, tem também essa possibilidade muito grande. É claro que, do ponto de vista dos lojistas, a gente pode ter uma redução disso, né? Mas tem formas criativas, a gente tem uma publicidade no Brasil que é extremamente criativa, nós somos um dos países que tem a publicidade mais criativa, e nós vamos, com certeza, em pouquíssimo tempo, dar um jeito de adaptar essa situação legal com boa vontade e criatividade. Os lojistas não são contra a criação do VLT. Pelo contrário, né? A gente sabe que hoje o transporte público é carente, né, de atender a grande massa. O que a gente estava vendo são os impactos que o VLT vai causar. O que nós achamos muito mais viável é o aerotrilho do que o VLT. Uma construção mais rápida, não causa tanto transtorno, não vai impactar no trânsito, e uma série de outras coisas que a gente está fazendo um estudo para mostrar, mas parece que isso já foi determinado. É o VLT e é o VLT, né? Só para vocês terem uma ideia, está orçado em 1 bilhão e 300 milhões a implantação desse VLT. E a gente tem certeza que a implantação do aerotrilho, o impacto seria menor e os custos seriam menores. Então, a gente não é contra, né? Que nem eu falei, você vai ter problema de trânsito, algumas ruas vão se transformar em calçadão, e uma série de outras de problemas que eu acho que não cabe aqui, né? A comissão não tá voltada para isso. Mas eu só queria deixar esclarecido que o comércio não é contra. O comércio é a favor, mas desde que seja uma coisa pensada, né, e bem implantada, né, porque do jeito que está sendo aí, está sendo goela abaixo, né? O Ministério Público não tá envolvido no caso, a gente não sabe por quê, né? A Procuradoria Geral do Estado também não está envolvida, né? E será que realmente o sistema de trilho seria o mais viável para a cidade, né? Não foi feito nenhum estudo para que isso, né? Se chegasse a um consenso que o VLT seria a melhor coisa para Goiânia, tá? Mas só esclarecer, nós não somos contra. Tá bom, mas para não ficar no ping-pong, mas mais uma vez. Não, mas só lembrando do caso dessas resistências e dos prazos que a gente às vezes termina tendo em obras públicas, né? Às vezes o impacto disso é maior por conta das extensões dos prazos. E as resistências, por exemplo, eu lembrei aqui do exemplo do trilho de ferro quando chegou em Goiás. Ele ficou 10 anos parado na fronteira entre Goiás e Minas Gerais, e depois ele levou 50 anos para chegar até Anápolis.
Na época ele foi planejado, não existia Goiânia ainda. Quando ele chegou em Anápolis, tiveram de puxar um ramal até Goiânia, onde ele terminava, por conta das demoras. Tanto de coisa que aconteceu, os planejamentos vão todos. Passar a palavra para o Vicente, quer usar? É porque tem que ser no microfone, Vicente, tá? Senão é porque senão não registra. Só a título de informação, há algum tempo atrás, nós participamos de uma reunião junto com o CDL, com o Cindy Loja, o Zé Carlos, né? No sentido de que o CDL estava querendo fazer uma proposta exatamente dessa poluição que existe em Goiânia, em algumas avenidas, ou seja, Avenida 24 de Outubro, centro da cidade, e 85, certo? No sentido de padronizar todos os luminosos, as fachadas das lojas desses 3 locais, certo? Então, ficou de fazer um estudo mais aprofundado, inclusive o presidente do CDL, nessa época, falou que já existiam alguns recursos para poder ajudar nesse projeto, né? Mas depois foi passando o tempo e não, né? E existe uma outra coisa também, que é uma poluição também visual, e que hoje nós estamos sendo alvo, por ser uma capital, nós estamos sendo alvo maciçamente disso. São as festas que acontecem em outros municípios e que vêm para Goiânia através da propaganda, ou seja, para se ter uma ideia, hoje, na região noroeste, nós já detectamos cerca de 100 pontos de ônibus com uma festa denominada chinelada, certo? Infestada. Então, são essas propagandas também em próprios públicos. Nós temos que verificar isso, porque está cada dia pior, certo? Então, é uma coisa que nós temos que nos preocupar também, porque realmente está muito... a poluição está muito grande. Bom, está aberto a palavra, se alguém mais quiser usar, o Alberto quer falar, e alguém que estiver também aí assistindo, está participando e quiser falar, os estudantes aí, se quiserem falar, à vontade. Quanto ao prazo de execução, né, que foi colocado, 1 ano, 12 meses e 24 meses por restante. Eu tenho uma sugestão que hoje existe um programa, o PAC, das cidades históricas, que Goiânia está dentro. Goiânia foi contemplada em 7 cidades brasileiras, uma Goiânia, e que vai modificar todas as calçadas, refazer as calçadas do centro e Campinas, com embutimento de fiação, modificação de toda a parte visual da área pública, né, no caso do centro de Campinas, que seria calçadas, fiação, embutimento de fiação, na paisagem urbana. Eu acho que poderia ser colocado nesse prazo que essa alteração das fachadas coincida até o final da execução dessa PAC Cidades Históricas. Por quê? Senão nós poderemos chegar a cidade estar bonita em termos de paisagem urbana, na parte pública, que seria calçada e tal, e continuaria a poluição visual. Então, acho que poderia se pensar o prazo máximo de modificação seria quando chegasse o PAC Cidades Históricas. Ótimo. Bom, eu até assim, queria até fazer aqui uma apreciação de situações aqui que foram colocadas. Por exemplo, essa tua posição de colocar, por exemplo, a questão do incentivo fiscal. Quer dizer, se a gente conseguir, talvez, ter um acordo com a prefeitura, talvez a gente possa até colocar, por exemplo, assim, combinando essas duas posições, Alberto, de uma meta e dizer o seguinte: olha, quem cumprir essa meta poderia ter uma isenção. Se a gente construir isso com a prefeitura, por exemplo, poderia, entendeu? Assim, vamos colocar um prazo, pode colocar 2 prazos, um prazo maior e um prazo que quem cumprir esse prazo mais reduzido, vamos supor que seja este 1 ano, por exemplo, o Centro de Campinas, teria um benefício fiscal, né? Eu acho que pode ser uma situação, uma ideia a ser trabalhada, porque a cidade também acho que tem que ter interesse, né, mostrar seu interesse nisso, né, porque eu sempre falo o seguinte: eu fui autor que eu coloquei a emenda no plano diretor de Goiânia,
da necessidade de uma revisão no Código Tributário de Goiânia. Porque eu acho que a gente tem uma lógica nessa questão tributária, Alberto, eu fui um defensor disso, porque sempre é a lógica da punição, de arrecadação e punição. Nós não temos a lógica do incentivo. Quer dizer, eu fico pensando, a própria ocupação da cidade, né? Às vezes, você, quando concentra essa forma, por exemplo, tudo concentrado num lugar, né? Então, você quer resolver um problema de banco, tem que ir para o centro, porque não tem banco espalhado, por exemplo, né? Então, eu fico pensando quantas pessoas se deslocam por dia da região leste para resolver problema de banco, gerando problema de trânsito, gerando problema de transporte público. E eu estou dando um exemplo. Então, quer dizer, eu penso, olha, banco quer abrir no centro, vai ter que pagar imposto alto. Banco quer abrir aonde interessa, pode ter benefício fiscal. É assim que eu penso, porque, na prática, se a prefeitura deixa de arrecadar isso, mas para a prefeitura é muito mais interessante, porque ela não vai precisar fazer medidas mitigadoras. E eu estou dando esse exemplo, né, extremo de banco, porque eu sou uma pessoa que vive criticando banco, porque o setor ganha, porque, assim, produz nada e ganha dinheiro nesse país igual o banco. Eu nunca vi desse jeito. Eu nunca vi desse jeito. Né? Não produz nada. Se alguém for comer alguma coisa, depender de alguma coisa que banco produz, está enrolado, entendeu? Então, eu acho assim que sempre foram muito privilegiados. Eu estou dando esse exemplo extremo, mas assim, porque, para mim, se você organiza a cidade, você faz um mapeamento, por exemplo. Na região leste, tem atividades econômicas que não existem lá, que, se existissem, favorecia a cidade no problema da mobilidade. Que aí nós vamos gastar menos com essas medidas de viaduto, não sei o quê. Quer dizer, eu acho que a melhor forma de resolver o problema da mobilidade urbana é no planejamento da cidade. É fazer com que as pessoas não necessitem atravessar a cidade, ou seja, para trabalhar, ou seja, para resolver qualquer situação que ela tenha que resolver. Quer dizer, você tem que resolver o problema da mobilidade no que provoca a mobilidade, que é a necessidade de resolver os problemas diversos da sociedade. Então, e eu acho que nós tínhamos que ter um código tributário dessa forma. Eu dou um outro exemplo. Quando a gente foi discutir, uma pessoa, por exemplo, que estava discutindo a planta de valor de Goiânia, e tem eu não sei o nome, uma pessoa lá no bairro Balneário Meia Ponte, que mantém uma área enorme lá, que é uma mata. Né? Ele mantém a mata. E ele tendo que pagar imposto como qualquer outro cidadão. Eu falei, mas não tem lógica. Esse sujeito, enquanto ele mantém essa mata, ele tinha que ser isento. Ele está mantendo uma mata, entendeu? Quer dizer, eu acho que isso é bom para a sociedade, entendeu? Então, eu acho que enquanto ele estiver nessa situação, ele tem que ter incentivo. Eu fico pensando, quer dizer, você iguala ele a um cara que vai lá e arranca a mata tudo, faz qualquer... Quer dizer, estou falando isso dentro do urbano mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma política... Assim, a questão tributária, ela tem que ter um olhar para a penalidade, um olhar para a arrecadação, mas ela tem que ter um olhar também para incentivo. Então, essa sua ideia, entendeu? Ela é uma ideia muito interessante, porque isso é uma outra lógica que você estabelece. Fala, olha, inclusive assim, colocando no prazo, né? Assim, quer dizer, mas isso depende da prefeitura também, porque já tem que costurar isso, já extrapola, já é uma secretaria que não está aqui, que é de finanças, né? Que é o próprio prefeito, né? Tem que saber costurar. Mas eu acho que é uma ideia que a gente pode trabalhar, levar isso para o executivo, porque não adianta também a gente colocar uma coisa na lei, chega lá o prefeito veta. Então, eu sou muito pragmático com isso. Eu gosto de construir as coisas antes, porque, para mim, é muito bom eu colocar uma emenda dessa, aí tal, passa, os vereadores votam aqui, né, vereador Giovanni, depois veta, e depois não damos conta de derrubar o veto. Então, não adianta. Então, é melhor tentar construir isso com a prefeitura. Então, eu penso que é uma boa ideia, que a gente podia mesclar as duas coisas, como o Alberto disse, né, com essa referência aí da questão do PAC, a questão da Copa do Mundo, toda essa questão que vem, com uma referência de dar um incentivo para o pessoal. Dizer, olha, você tem um prazo maior, mas quem cumprir esse prazo, na verdade, tem um incentivo fiscal. Eu acho que isso pode ser uma coisa interessante que a gente trabalhar, entendeu? Eu queria saber se mais alguém quer usar a palavra. Sim, então eu vou passar mais para duas complementações. O vereador Paulo Magalhães, logo depois o vereador Dr. Bernardo Cais. Elias, você tem que estar coberto de razão quando você fala de deslocar os bancos para os bairros. Essa semana eu fiquei muito feliz com o prefeito. Ele autorizou a colocação de uma agência de atendimento ao público no mercado Setor Pedro. Agora, você imagina, no Parque da Laranjeira só tinha um banco Itaú. Eles fecharam o banco Itaú, tirou, e não deu satisfação para o povo. Tem que levar esses bancos para a base, para ajudar o povo a sair lá do bairro, da base para vir ao centro. Quero agradecer a você pela oportunidade, pedir desculpa, às vezes, por palavras mal colocadas, mas o calor da discussão, às vezes, provoca isso, e falar que você realmente é um dos melhores vereadores que o Goiânia já tem. Isso, muito obrigado. Obrigado. Tá? Com a palavra, o vereador Dr. Bernardo Cais.
Eu acho sim, que deveria ser importante também, já que isso vai afetar também a população de Goiânia, talvez fosse viável também uma pesquisa popular nesse sentido. Porque as pessoas também, os compradores, são os compradores que vocês dependem deles, né? Isso é uma sugestão que estou fazendo. Agora, também seria muito útil, e a coisa dentro da lei, como o senhor falou, que fizessem também umas outras audiências, participando o Ministério Público e outros órgãos competentes, dentro da legalidade da coisa. Nós estamos fazendo aqui uma primeira audiência, apenas para tentar esclarecer o objetivo, que é ótimo, esse que o Elias Vaz coloca, mas, como o senhor disse, também há que aprofundar na situação. Agora, só em caso de brincadeira aqui, esse rapaz, dono da mata lá, ele podia colocar uns outdoor lá que pagaria o imposto, né? Mas, então, nesse sentido, no que se afeta essas lojas aqui de receber ou de não receber a clientela que deve, nesse momento, talvez fosse um período transitório, até que, com o tempo, vão normalizar e as pessoas que já são clientes dessas lojas voltarão a frequentar essas lojas novamente. É um período só de adaptação, que pode ser de 1 ano, pode ser 2 anos, talvez, com o incentivo que nós já falamos aqui a respeito do prefeito fazer com essas lojas, compense essa perda. E depois nós temos mais, para isso, uma Goiânia mais sustentável, uma Goiânia mais bonita, e que realmente dá prazer de andar pelo centro e até pelas periferias, ou até mesmo quando chega em Goiânia, né, tem um outro visual. Essas minhas palavras, eu passo aqui a palavra ao colega. Bom, tem mais alguém que quer usar a palavra? Eu gostaria de ver a possibilidade do vereador e sua equipe de fazer uma fala no IESA sobre essa lei. Sim, acho que é de extremo interesse, pedagógico, inclusive, e de cidadania, essa apresentação disso. Só vou ficar aguardando a data e o horário. Já está confirmado, Tá, okay. Já estarei, entendeu? Só, se vocês quiserem, né? À vontade. Elias, te parabenizar de novo pela oportunidade de discussão disso. E acho que a gente tem que tentar encaminhar, né, essas propostas que foram feitas, principalmente das contribuições que podem surgir. Assim, se um grupo de trabalho ajuda, senta, pensa, para a gente encaminhar, e queria pedir aos senhores vereadores, né, capitaneados hoje pelo Elias, que a gente começasse a pensar numa bancada de defesa da qualidade da cidade, né? Eu acho que são várias as discussões. Ontem, na fala de alguns de vocês, apareceu a volta do IPLAN, né, do Instituto de Planejamento. Acho que esse plano seria a solução para esses estudos que a gente está falando. Eu acho que o IPLAN uma permanente, né? É a marca da mudança de cultura, da gente basear todas essas decisões em estudos técnicos. Acho que nós temos que, né, organizar aí, vocês se organizarem para defender essa volta, que eu acho que talvez não é um interesse do prefeito, porque pode, não sei, perder um pouco da autonomia dessas decisões do planejador, mas essa autonomia ela tem que ser técnica. Eu acho que vocês têm que criar uma bancada aí que discuta a volta do IPLAN para a gente mudar essa cultura do planejamento sem estudos, né, sem figuras, sem desenhos, que é o que a gente está cobrando. Queria que a gente encaminhasse algum grupo de trabalho para que a gente possa fazer isso da forma que a gente está entendendo ser melhor. Tá bem. Obrigado. Olha, como essa sugestão, eu quero dizer o seguinte, nós vamos fazer aqui 2 encaminhamentos distintos. Um primeiro encaminhamento é aonde for necessário, a gente já tem 2 lugares que a gente, aliás, 3 situações, a gente fazer, na verdade, conversas, né? Lá na Universidade Federal, com a AMA, a gente ficou de estabelecer um outro momento, uma conversa, e também com o pessoal do CDL, da CIEG também, já me comprometi. E eu gostaria, não em audiência pública, mas não teria necessidade, mas de uma próxima reunião, eu queria chamar todos os agentes que estão aqui presentes, convidar para a gente fazer uma discussão final, né, quando a gente fizer essas discussões segmentadas,
Eu queria convidar todas as entidades aqui para a gente ver se a gente consegue dar um trabalho na redação final dessa proposta. Tá certo? Eu faço esse compromisso, né? Então, a gente vai estar discutindo separadamente e depois a gente vai pegar uma síntese, tentar sintetizar todas essas contribuições, colocar e fazer uma última discussão mais técnica, né? Uma discussão de trabalho, uma reunião de trabalho mesmo. Está dando a aprovação, eu vou convidar os vereadores também que estão interessados, né, para que a gente possa tentar produzir um último texto, tá certo? Então, esse é um compromisso que a gente faz como resultado. Quer dizer, a gente vai, antes de votar aqui, vamos ter esse cuidado, né, está aberto, quem tiver sugestões, vamos fazer essa discussão, mas, numa última oportunidade, a gente gostaria de chamar pelo menos essas entidades que participaram aqui hoje, para estarem participando de uma última redação, tá certo? Então, esse é um compromisso que a gente faz, tá bom? Então, eu queria aqui agradecer a presença de todos, agradecer aos vereadores que estiveram aqui presentes, né? O vereador que está aqui ainda, o Giovanni Antônio, o vereador Paulo Magalhães, o vereador Bernardo Cais, nós tivemos aqui a presença ainda do vereador Tairone, né? O vereador Zander, né? E o vereador Divino também, que passaram por aqui, né? Então, queria agradecer a presença desses vereadores, agradecer também a presença, né, do senhor Ednardo Rodrigues, que representa o Conselho de Arquitetura, né, e Urbanismo aqui de Goiânia, de Goiás, né, Goiás. O senhor Alberto Bailoni, que é presidente da Comissão de Uso do Solo da Sendus, né, o senhor Josimar América de Souza, chefe do gabinete, que representa aqui a da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, representando o secretário. Agradecer ao senhor Vicente Batista, que é fiscal da AMA, né, da fiscalização da AMA, o senhor Ivonaldo, que é do IESA, né, geógrafo da UFG e pertence ao IESA. Agradecer também o senhor Frederico Carneiro, que é diretor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, muito obrigado pela presença. O senhor Gustavo Caetano, representando neste ato aqui a AMA. O senhor Marco Antônio, né, que representa a Câmara dos Dirigentes Logísticos de Goiânia, o CDL. O senhor Sérgio Wiederhecker, que é diretor do Planejamento e Gestão Sustentável da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável, que representa neste ato o secretário, né? Então, eu queria agradecer também a presença mais uma vez. É Diana mesmo? Diana Benites, né, Jasmin e a Sara, né, que também participaram aqui, né? E agradecer a presença de todos, né, eu acho que... Né? A Sara é da Dinamarca. Tá certo. Então, tá bem internacional esse nosso debate aqui. Bom, então eu queria agradecer a presença de todos e eu espero que a gente possa traduzir essas contribuições aqui, na verdade, no melhor para Goiânia, porque a gente tem uma boa lei, um bom projeto de lei para que Goiânia possa ser contemplada com a melhor legislação com essa questão ambiental. Muito obrigado.